E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu prisão domiciliar ao caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão. Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica e proibiu o uso de redes sociais ou entrevistas sem prévia autorização judicial. Zé Trovão é investigado por articular supostos atos antidemocráticos nas manifestações do dia 7 de setembro. Na decisão, o ministro relembrou que o caminhoneiro ficou foragido no México e continuou publicando vídeos que, segundo Moraes, ofendiam o Supremo. A defesa de Zé Trovão divulgou nota e disse que não se opõe à conversão da prisão preventiva e domiciliar. O caso veio à tona nesta sexta-feira, mas até agora não contou com mais desdobramentos. Augusto. O ofender o Supremo é crime? Em que trecho da Constituição isso aí está escrito? Em que trecho do Código Penal isso aí está capitulado? Qual é a lei que justifica essa prisão? Então, quando o ministro Alexandre de Moraes transforma tal prisão em tal prisão, aparentemente abrandando, apenas não muda nada. Não muda nada, é uma dupla ilegalidade. Ele está deliberando agora sobre formas de prisão, sendo que essa prisão já é negada na origem pela inexistência de crime. Então tem que soltar imediatamente, porque se ele próprio diz ofender o Supremo, processe por injúria, calúnia e difamação. Nenhum dos três crimes admite a prisão de quem os cometeu. Então pare com essa ilegalidade imediatamente, porque aí sim, existe um atentado à democracia praticado por um juiz do Supremo. Diga, Zé. E uma censura, né? A Constituição garante o direito de livre expressão desde que se tenha exatamente a responsabilidade. É a primeira vez que eu vejo uma sentença do Supremo Tribunal Federal impondo censura. Quer dizer, eu te solto e você terá que ficar em silêncio. Não pode dar entrevistas, não pode se expressar através das mídias sociais, ou seja, impõe um silêncio. É uma novidade em termos de direito por aqui. É interessante que o Zé Trovão, ele não tem foro especial, portanto não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal e está sendo processado no Supremo. É muito estranho isso e perigoso, né? Porque isso ultrapassa as regras do Código de Processo Penal. Se é que ele, através da sua liberdade constitucional de expressar, ofendeu alguém, ele tem que responder aos processos, inclusive sob pena de pagar multas, pagar indenização por danos morais e tal. Agora, prender e soltar, eu vou te soltar, mas você tem que ficar em silêncio, tem que ficar caladinho e não pode usar as mídias sociais. É evidente que é um quadro fora do preceito constitucional. Só queria completar que existe aí no caso do Roberto Jefferson e do Daniel Silveira. Tem que resolver tudo rapidinho. Ele está agindo como fora da lei, o Alexandre de Moraes. Então, é essa situação. Quer dizer, eu não defendo de maneira nenhuma conteúdo de agressões a instituições. Eu defendo o Supremo como instituição. É claro que sim, defendo o Congresso, defendo o Supremo e defendo a Presidência da República e seus poderes, que emanam do povo, que estão ali representados através do voto popular. Não é isso, eu não defendo o que o Zé Trovão falou, ou aquela história de pregar, vamos invadir, aquilo é bravata. Que invadir Supremo, que nada, que invadir. Qual é o exército desse Zé Trovão para fazer isso? Agora que ele tem o direito de falar e responder as consequências, eu acho que sim. Ana. Alexandre de Moraes concede prisão domiciliar a Zé Trovão. Que homem bondoso, não é mesmo? Nossa, que homem com coração enorme de deixar o Zé Trovão ficar preso inconstitucionalmente, usando uma tornozeleira eletrônica inconstitucionalmente, numa prisão inconstitucional, num inquérito inconstitucional. É uma loucura isso, nós estamos vivendo uma distopia no Brasil, é inacreditável isso. E aí, mais uma vez, onde está o senhor Sérgio Moro, ex-homem da lei, para dar uma opinião constitucional sobre as leis? Não é dar uma opinião sobre quem é Alexandre de Moraes ou o STF.
dar uma opinião técnica sobre esse absurdo inconstitucional que nós estamos vivendo. E aqui nós vamos repetir, Vitor, quantas vezes forem necessárias sobre a inconstitucionalidade aqui. Eu anotei 5, 6 nomes, né? Essa do Zé Trovão, o Roberto Jefferson, como o Augusto mencionou, um cidadão comum hoje que não tem a prerrogativa aí de foro privilegiado, ou seja, não está sob a jurisdição do STF, teria que passar pelas instâncias inferiores. O senhor Jason Miller, um cidadão norte-americano aí que foi detido no aeroporto em Brasília e ficou 4 horas em questionamento e interrogatório num inquérito sigiloso e ilegal, onde a Polícia Federal aí, parte da Polícia Federal mandada por Alexandre de Moraes, pediu que um cidadão norte-americano assinasse um documento em português para que ele fosse liberado. O senhor Sérgio Moro não vai falar absolutamente nada sobre isso. O Daniel Silveira, né, inconstitucionalidade da prisão dele, depois, infelizmente, a Câmara se ajoelhando a essa inconstitucionalidade, os jornalistas aí, Oswaldo Eustáquio e o Alan dos Santos, a Interpol não analisou o pedido esdrúxulo e absurdo do Alexandre de Moraes, porque sabe exatamente, né, deve estar aí colocando em questão se é uma prisão, um pedido de prisão política ou não. Então, 7 de setembro deu as respostas, né? Várias delas nas ruas, milhões de pessoas dizendo sobre a insegurança jurídica que estamos vivendo. E aqui a gente vai ter que repetir esses nomes o tempo todo, porque enquanto nós não começarmos a limpar esse Senado, que também e covardemente se ajoelha, assim como a Câmara se ajoelhou, esse Senado covardemente se ajoelha a essas inconstitucionalidades do STF, não adianta a gente trocar presidente, a gente pensar no vice, se é uma mulher, se não é, se é um militar, se é, enfim, um empresário. Não adianta. Nós temos que começar a limpar o nosso Senado para que inconstitucionalidades como essa, perpetradas aí pelo Supremo Tribunal Federal, elas sejam estancadas. Não adianta evoluirmos como nação, economicamente, socialmente, se juridicamente, judicialmente, nós estaremos aí amarrados dentro de uma composição do Supremo Tribunal Federal que abusa do poder e que acha que são os donos do mundo. Fiuza. O Alexandre de Moraes está fazendo política, né? Ele está usando o Supremo Tribunal Federal para fazer política. O Alexandre de Moraes é um político. Pelo menos a conduta dele atualmente é a conduta de um político, não é a conduta de um magistrado, né? E onde é que está o combustível para essa política? Está no consórcio. Capa da Veja, a muralha. Vocês devem lembrar disso, né? Um homem com esse nível de ambição, um homem afoito, inclusive, como tem se demonstrado, ele vai acreditar nisso. Ele acredita nisso e ele vai em frente, porque não há contraditório. E eu estou me referindo aqui à classe jurídica, estou me referindo à categoria dos juízes, dos advogados, dos estudiosos, dos jurisconsultos, né? Vocês não estão achando nada de anormal na conduta do político Alexandre de Moraes? Então ele está incensado por essa imprensa vegetativa, né? A muralha. Que muralha é essa? É a muralha contra o bolsonarismo. Isso é uma conversa de jardim de infância. Ele vai buscando personagens que podem ser caricaturáveis, como isso. Então é isso, Zé Trovão e tal, tem ali um momento em que ele pode pensar um trecho de um discurso inflamado e dizer, olha aqui, isso aqui é onda de ódio bolsonarista, eu vou em cima desse personagem aqui e, evidentemente, que a história contada é essa, o justiceiro, né? O justiceiro contra a onda de ódio. Olha, sociedade brasileira, né? O discernimento precisa melhorar um pouco, senão ministros vão nadar de braçada. No caso do Zé Trovão, quer dizer, independentemente aí de uma fala ou outra que ele tenha proferido, eu acho que ele é um integrante de um movimento que é importantíssimo no Brasil hoje, que é o movimento dos caminhoneiros.
essa classe até já foi manobrada por questões de sabotagem, de trancamento, mas o que se viu no 7 de setembro não teve nada a ver com isso. Nós vimos uma categoria bem esclarecida, muito esclarecida, indignada com os desmandos, indo para Brasília e mostrando a sua força, né? Quando aqueles que representam as instituições estão fazendo mau uso delas. É muito simples o que representa esse movimento. Agora, o Alexandre de Moraes virou um escritor de teses, porque onde é que está baseada essa medida absurda e inaceitável de censura prévia a alguém que ele concedeu prisão domiciliar? Está baseado numa tese que ele cria de que esse personagem é integrante de uma organização criminosa, subversiva, etc., etc. E tudo isso que a gente já viu nesses inquéritos que ele comanda sozinho. Ele cria, ele diz que tem aqui um grupo, uma quadrilha, não sei o quê, que tem elementos aqui, acolá, extraterrestres, e que vão destruir os poderes da República. Ele usa essa literatura para fundamentar qualquer coisa que ele queira. Então é isso. Ele diz que é uma ameaça de subversão à ordem, ele usa a Lei de Segurança Nacional e, assim, a partir de uma tese, volto a dizer, ele finge estar exercendo o direito. Agora, isso se parece mais com o que disse em algum momento o seu ex-colega Marco Aurélio Mello, que se referiu a ele como um xerife. Quer dizer, então, eu vou além, quer dizer, é um xerife fazendo política. E o que está realmente errado nisso aí é as reservas morais do direito, todos aqueles, a questão institucional demora, o STF está avançando sinais, isso é um processo mais longo, mas no imediato eu realmente não consigo entender as reservas morais do direito, as referências, os jurisconsultos, absolutamente em silêncio, vendo o avanço desse arrivista, sem contraditório algum.